Gente, então a gente vai começar nosso bate-papo. Está muito feliz de fazer esse encontro. Nós já fizemos um encontro bem parecido presencial há uns quatro anos atrás, talvez, lá no Amoras, com ex-alunos Waldorf. Foi um bate-papo super legal. É sempre muito curioso, é sempre muito gostoso ouvi-los. E a gente sabe que tem muita curiosidade sobre esse tema, né? Sobre alunos que se formaram em escola Waldorf, que estudaram a vida aí, fizeram essa trajetória no currículo Waldorf. E a gente também tem bastante interesse, nós somos de uma escola infantil, né? Jardim das Amoras, é uma escola de educação infantil, Jardim das Amoras e o Berçário Amorinhas, e mesmo assim a gente tem bastante interesse de divulgar isso para as pessoas, para o mundo, para os nossos pais, do que é começar uma trajetória numa escola Waldorf, desse respeito pelo desenvolvimento humano que a gente tem, pelas fases de desenvolvimento, né? Então, é um evento que a gente acredita bastante de levar essas informações. Então, um bom dia, né? Obrigado por vocês estarem aí. E as nossas professoras, elas estão nomeadinhas aí, só para vocês saberem quem é do Amoras, né? E do Amorinhas. E então, quem tiver dificuldade aí de renomear, conta aí com a ajuda das meninas para fazer isso, para a gente poder saber os nomes de quem está aí e se chamar também pelos nomes. A gente está começando agora, 9h40, por aí a gente já começa, e aí a gente tem a ideia de se estender até 10h30, 10h40 no máximo, esse bate-papo, tá? E eu vou começar pedindo, então os participantes dão um oizinho aí, o Vini, o Sandro e a Luísa. Eu vou começar pedindo que vocês se apresentem, falem o nome aí de vocês, a trajetória na Waldorf, quanto tempo estudou na Waldorf, onde estudou, o que vocês fazem hoje, uma pequena biografia aí de vocês para a gente começar com o nosso bate-papo, tá bom? Fiquem à vontade aí, para quem quiser começar, Luísa, Vinícius, Sandro. Vai, Lu, ordem alfabética. Engraçado. Bom, eu sou a Luísa. Eu estudei a vida inteira em escola Waldorf, desde o jardim, do jardim até o 12, o último ano. Ainda eu saí da escola, ainda fiz um curso meio que a gente se juntou com alguns amigos, montamos um espetáculo de euritmia e tivemos algumas outras coisas assim relacionadas à antroposofia e tudo mais. E depois fui para a faculdade, fiz pedagogia e estou aqui agora. Já trabalhei em umas escolas Waldorf em São Paulo, já fui monitora de viagem de estudo do meio, também a maioria é escola Waldorf. E é isso, gente. Tenho 32 anos, acho. E é isso. Sou eu, então? Sim, senhor. Eu sou o Sandro e eu também estudei a minha vida inteira na escola Waldorf, desde o jardim até o último ano do ensino médio, que é o 12º. Eu estudei em Fortaleza, na escola Micael, em Nova Friburgo, na escola Vale de Luz e na escola Cecília Meirelles, que são duas escolas municipais, Waldorf. E, por último, aqui em Campinas, na escola Waldorf Veredas, que foi onde eu me formei. E eu acho que é isso, por enquanto. Bom, eu sou o Vinícius. Eu sou filho da Simone, que é a dona do Jardim das Amoras.
e não tinha antes escola Waldorf aqui em Campinas. E eu tive a honra de ter a honra e a sorte, né, de ter uma mãe que ela construiu algo porque ela acreditava nessa educação para os filhos, né? Então, por causa disso, eu tive a chance de estudar na escola Waldorf também desde que eu nasci. Na verdade, eu não ia. Quando eu nasci, eu não ia muito para a escola, não. Eu comecei a ir para a escola assim no último ano só do jardim de infância. Mas depois disso, eu estudei também minha vida inteira em escola Waldorf. Teve uma escapadinha que eu fiz um intercâmbio, mas de resto foi tudo em escola Waldorf. Então, assim como a Luísa também, depois eu saí e fiz faculdade de pedagogia. E hoje em dia eu estou no mestrado da PUC e eu estou estudando sobre a pedagogia Waldorf também no mestrado para ver se dá para levar um pouquinho disso para a academia, para ver se sai um pouquinho aqui só desse espaço, né? A gente levar isso para o mundo um pouco. E é isso também. Legal. Sejam muito bem-vindos, Luísa, Sandro, Vinícius e a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Aira, eu sou professora do Berçário Pardo do Jardim das Amoras, e eu, junto com a Glênia, nós faremos algumas perguntas para os nossos entrevistados. Então, dando início ao nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente que matérias ou conteúdos em geral vocês tinham, que é bem particular da pedagogia Waldorf. Eu posso falar essa. Eu acho que, assim, de primeira, quando a gente pensa numa matéria que é completamente diferente dos outros métodos de ensino, eu penso primeiro na euritmia. Porque a euritmia é uma coisa que eu sempre me vi tentando explicar para as pessoas, e por mais que eu tentasse explicar, era uma coisa que só na teoria eu achava muito difícil de chegar. Porque a euritmia é muito particular da Waldorf, né? A euritmia está muito mais ligada ao interno e ao externo do que a teoria de uma dança, por exemplo. A euritmia ela parte de dentro para fora. A dança, geralmente, é por isso que a gente não tem espelhos nas salas de euritmia. Porque os professores que eu tive foram o Kleber e a Elisa, e eles guiavam a gente para que essa forma viesse de dentro para fora, e não o contrário, de fora para dentro, como são na maioria das danças. E aí a euritmia sempre me perguntam, mas é uma dança? O que é euritmia? Porque, assim, já viram a euritmia em versos, já viram a euritmia em poemas, e eu tive a oportunidade pelo Kleber e com a Elisa, de fazer uma turnê com euritmia na Suíça, Alemanha e Itália, onde a gente apresentou nos mais diversas escolas e teatros. A gente apresentou desde teatros enormes a teatros muito pequenos. E eu acho que essa é uma particularidade da escola Waldorf, com a euritmia, principalmente, que ensina essa expansão e essa contração, expansão e contração. Então, quando eu penso numa matéria muito pontual da escola Waldorf, eu penso na euritmia. E você teve euritmia a partir de que ano, Sandro? Nas escolas, eu comecei a ter euritmia mais a fundo quando eu entrei na Veredas, que era onde a gente tinha a Elisa como professora do ensino fundamental. E quando a gente chegou ao ensino médio, a gente encontrou o professor Kleber. Mas meu primeiro contato foi na Veredas, mais ou menos no quinto, sexto ano. E o Vini e a Luísa, o que foi bem particular, assim, da Waldorf de conteúdo? Vou aproveitar então que eu já tô com o microfone aberto aqui e vou falar, tá, Lu? Bom,
além da, por exemplo, da euritmia, a gente tem também algumas matérias, geralmente o que vem na cabeça são as artes, né? A galera sempre gosta de ver, ai, mas vocês costuram, vocês desenham, vocês tocam flauta, e várias coisas do tipo, né? As artes parece que tá sempre envolvido em volta da pedagogia Waldorf. Mas tem uma coisa que me marcou muito, de novo, eu tenho a honra do nosso professor de ciências estar aqui, porque é exatamente isso que eu vou falar, na parte das ciências na pedagogia Waldorf. Apesar de ciências, biologia, física, química, seja o que for, estar presente em todas as escolas, né? A forma que a gente tem as ciências na pedagogia Waldorf é algo que eu sinto que é muito diferente, de acordo com o que eu pude assistir também fazendo estágios durante meu curso de pedagogia. Porque a gente não aprende apenas a teoria das coisas, né? É muito interessante porque eu lembro todos os dias, a gente chegava na aula assim, sei lá, vamos supor uma aula de física. Todo mundo sentado na cadeira, o professor ele aparecia lá na frente, ele estava cheio de material assim, e ele não falava nada. Ele entrava em sala quieto, a gente tinha que ficar quieto e observar, só observar. A gente não podia nem pegar o caderno para anotar o que estava acontecendo. Era sentar e olhar, só. Ele tinha várias coisas acontecendo, ele começava a montar a experiência. A gente não fazia ideia do que ia acontecer. Então ele aos pouquinhos ia montando, ia, sei lá, pingando aquela fórmula mágica dentro de um becker. E aí do nada as coisas começavam a reagir, e aí, sei lá, acontecia alguma coisa mágica. E eu ficava imaginando, imagina ver isso numa folha de papel. O que será que é só ver isso num livro didático, né? Ah, e se você juntar, sei lá, misturar tais coisas químicas, tal reação vai acontecer. Qual que é a diferença de você simplesmente ler isso para você vivenciar isso, né? E eu fico imaginando, né? No fim das contas, essas descobertas no mundo, assim, elas vieram a partir disso, a partir da observação. Então é muito curioso pensar que as pessoas aprendem isso lendo, porque não faz sentido, né? Como que eu vou só aprender alguma coisa a partir da leitura, sendo que essa coisa está no mundo? E eu tenho a chance de olhar para o mundo e deixar o mundo mostrar isso para mim, para eu tentar chegar nas conclusões do que está acontecendo. Porque, então, primeiro a gente assistia isso que estava acontecendo, a gente não falava sobre aquilo durante a aula, a gente falava sobre a aula anterior, a gente levava essa experiência para casa, e a gente tinha que, por exemplo, anotar tudo o que aconteceu, e aí sim, em casa, a gente escrevia o que aconteceu, a gente relatava, e não era para tirar uma conclusão primeiro, era só para descrever a experiência. Então a gente tem a chance de pegar tudo aquilo que está na cabeça e colocar no papel para ser uma lembrança para a gente do que aconteceu. E, por exemplo, junto disso já vem a parte da arte. Então, junto com cada experiência, a gente tinha que fazer um desenho que representava a experiência que a gente estava vendo. Então a gente já vê que a arte não está só nas matérias de arte em si. Ela está em tudo. Tudo que a gente fazia trazia um pouco de arte. E tudo bem, daí a gente faz essa descrição da experiência. E uma coisa que a gente sempre brincava, né? Que as pessoas da escola Waldorf adoram falar, que a gente dorme com aquilo que a gente teve em aula, né? Então a gente tem que dormir com aquele conteúdo, porque durante o sono parece que surgem algumas ideias que era impossível surgir enquanto a gente estava acordado. E é muito louco que quando a gente acorda parece que a gente descobriu o segredo do universo. Então era muito doido, porque no dia seguinte que a gente conversava da experiência da aula anterior. E aí quando o professor perguntava, e aí gente, o que vocês entenderam da experiência do dia anterior? Era um monte de gente levantando a mão e querendo explicar o que pensou, as conclusões que chegou. E é só de observar. Então a partir da observação, sem ninguém explicar nada pra gente, a gente construía junto a conclusão do que acontecia nos experimentos. E eu acho isso muito único, muito singular e algo que dá pra ser feito em qualquer outro lugar, sabe? Essa forma de aprender o mundo a partir da observação do mundo tinha que estar acontecendo em muitos outros lugares. E é um pouco até triste ver que isso não acontece. Eu acho que eu ressaltaria dessa fala do Vini essa parte da conclusão. Quando ele diz que a conclusão era feita junto, a conclusão não era trazida para a gente. A gente elaborava juntos o que o grupo tinha concluído, claro, com a base científica do professor. Mas era uma elaboração do grupo, o que se teria. E a Luísa? Bom, eu fiquei pensando. A gente tem muitas matérias parecidas, né? Só, que nem o Vini falou, é o jeito que é apresentado para a gente. Mas uma das coisas que eu mais gostava e
eu nem era uma boa aluna, assim, tão dedicada, mas era fazer os cadernos das matérias. Porque a gente, principalmente no fundamental, a gente não tem livro que vê as matérias, então a gente faz esses cadernos. Então é desenhar a experiência, fazer uma observação e desenhar. Então eu adorava, assim, fazer o caderno, encapar esse caderno, fazer um desenho na capa, escrever, montar o título, separar a margem, e cada caderno de uma matéria você fazia ele do jeito da matéria, assim. Então eu gostava muito, muito de escrever nesse caderno sem pauta, de aprender a escrever reto. É uma coisa que eu gostava muito e eu acho que é bem particular, assim, de escolas Waldorf. E que a gente podia ter combinado de trazer um caderno aí para vocês mostrarem, porque são lindíssimos mesmo. Nossa, são encantadores. Isso não eu pegava, mas eu não tenho. São lindos, né? As margens e os desenhos. Indo em direção a isso que vocês tocaram, principalmente Vinícius, falando da arte de educar, né? Que para além das matérias artísticas, no sentido assim das artes, por exemplo, marcenaria, euritmia, jardinagem, né? Essa questão mais manual e artística de fazer uma argila. Na sua fala, Vinícius, você conta assim essa questão mais ampla assim da arte de educar tá permeada ali na física, nas ciências, né? Mas esse olhar da arte, como que vocês sentem ele na vida de vocês agora, assim, de questão de ampliar o olhar para a vida, de olhar para as coisas de outra forma? Eu acho que você começou a tocar um pouco nisso, né, Vini? Mas, para além, então, dessa arte de educar ali das ciências, com essa arte propriamente dita, assim, como que esses conteúdos da arte de educar foram trazendo um olhar para a vida, assim, de vocês? Não sei se deu para entender, assim, mas... Posso começar? Sim. Eu tava pensando, essa foi a pergunta que eu mais fiquei matutando esses dias na minha cabeça. Que muitas pessoas têm a impressão de que o aluno Waldorf sai da Waldorf como um artista, né? E eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer artes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de desenhar. Então, eu, particularmente, durante um bom tempo da minha vida, treinei desenho e eu desenho consideravelmente até que bem. Só que daí eu fiquei pensando, o que é ser um artista, né? Então eu fiquei quebrando a cabeça para pensar que, poxa, se a definição de artista for algo, por exemplo, vou fazer belas artes que o mundo inteiro goste de apreciar, seja, sei lá, eu me torne um Picasso, e eu fiquei pensando, não é isso. Se for isso a definição de artista, eu consigo dizer aqui que não, a Escola Waldorf não pretende transformar você em uma pessoa que sabe fazer artes maravilhosas para o mundo inteiro e por aí vai. Ninguém aqui vai se tornar um Michelangelo só porque participou da pedagogia Waldorf, não é essa a proposta. Mas aí eu parei de pensar que talvez não seja essa a definição de artista. Eu acho que uma coisa que a gente ganha é a capacidade de se expressar a partir de alguma coisa para fora da gente, né? Então, por exemplo, eu lembro de alguns colegas meus, acho que o Sandro pode até confirmar isso, que a maioria dos meus amigos não gostava dessa parte de artes. Então, eu não gostava de desenhar, não gostava de tocar flauta e por aí vai, e tudo bem. A gente tem que fazer. Só que daí eu lembro de alguns momentos muito pontuais que essas pessoas, mesmo as pessoas que não gostavam da parte artística, do nada, tinha um momento assim de expressar o que ela estava sentindo em uma parte muito específica artística. Então eu lembro de um colega nosso, o Mikael, que a gente tinha numa aula de, se não me engano, era de filosofia. E todo início de aula a gente tinha que escrever um poema, né? Então a gente tinha, acho que, sei lá, era 2 minutos, não podia tirar a caneta do papel, tinha que escrever rapidão que viesse na cabeça um poema toda manhã.
E ele era nossa, o Mika era um menino que ele não gostava muito dessa parte artística. De novo, agora ele desenha um pouco, tudo bem, mas ele não era o maior fã na época. Mas enfim, só que naquele dia saiu uma coisa, tipo, tão bonita, assim, a gente conseguia perceber, e ele queria tanto expressar o que estava dentro dele, ele contou pra gente aquele poema com uma vontade, assim, na voz dele, e eu fiquei pensando, meu, acho que é isso que é ser um artista, né? Você ganhar, entender que você tem ferramentas para expressar o que você está sentindo, que muitas vezes você não consegue expressar só em você precisa pôr isso para fora. Então eu acho que é isso que a Waldorf proporciona quando ela oferece pra gente esses diferentes mecanismos para conseguir expressar o que está dentro da gente. Então é muito gostoso você estar sentindo alguma coisa e falar, nossa, eu preciso pôr isso no papel. Então vou lá e desenho alguma coisa que eu preciso marcar ali, né? Ou não precisa ser desenho, que seja um poema, que seja um texto, que seja tocar um instrumento que eu goste e eu consigo me expressar nisso que eu estou fazendo. Então eu acho que é isso que é a proposta de ser um artista da pedagogia Waldorf. Não é fazer belas artes, é se expressar a partir da arte, né? E é por isso que ela permeia toda a educação, porque você consegue se expressar artisticamente na ciência, você consegue se expressar artisticamente, sei lá, na educação física, sabe? Fazendo uma dança. E tá em tudo. Essa capacidade de se expressar a partir de algo artístico permeia a educação da pedagogia Waldorf como um todo. Eu acho que isso é a parte mais importante. Bom, fechamos então com o Vinícius, tá? Eu achei ótimo. É isso mesmo. Não sei muito o que completar. Eu acho que é por aí, assim. A arte dentro do currículo, ela possibilita muitas coisas. Além de você se expressar, ela dá a possibilidade de você se descobrir bom, não sei se essa é a palavra, em algo que você nem imaginava que era. Então, eu acho que ela abre caminhos para todos os tipos de pessoas. Deu para entender? Não sei. Porque tem muita gente que tem mais dificuldade de se expressar, tem gente que tem facilidade, mas dificuldade de concentrar, ou de se entrosar, e em todos os momentos na escola, a gente, depois que eu saí principalmente, né, a gente percebe, fala, nossa, tinha aquele amigo que era assim, e como a arte não é uma pintura, nem isso, né, mas como ajudou ele a se encontrar, não no sentido, não quero ser clichê, assim, mas a se encontrar no lugar dele mesmo, dentro da escola, a gostar ou a não gostar. Eu falo por mim mesmo. Eu sempre gostei das matérias de artes, bem mais do que todas, mas independente de eu estar em escola Waldorf ou não, acho que é um pouco da pessoa. Tive muitos amigos que odiavam, pelo amor de Deus, vamos ter matemática, e quero entrar e fazer uma mesa de madeira. Mas era ali que as coisas se encontravam, sabe? A matemática com a madeira, com os amigos, com você conhece outra pessoa através daquele trabalho que ela está fazendo. Não sei se estão me fazendo entender, um pouco confuso. Mas enfim, eu acho que é um pouco isso que o Vini falou, que permeia tanta coisa que essa arte que falam, né, que se sai da escola Waldorf, sabe desenhar, pintar, dançar, fazer tricô, crochê, cavar uma panela, sabe? Eu acho que é o de menos, na verdade, do que ela te ajuda lá dentro, na escola, e do jeito que você sai com esse olhar de respeito um pouco com o mundo, com a trajetória, com processos que a gente vai enfrentar por aí. Não sei, deu para entender, gente? Sou meio confusa. Eu acho interessante, ligado com isso que os dois falaram, como os erros são colocados na escola Waldorf, principalmente no ensino fundamental, que é quando a gente não usa borracha, por exemplo.
um erro feito não é um erro. Ele se transforma em alguma outra coisa. E eu acho que a pedagogia Waldorf convida a gente para pensar nisso, sabe? Sobre em como transformar aquele momento de crise que naquele momento foi artístico, mas que ensina a gente como trabalhar esses erros, transformando e não só pensando, putz, aquilo foi um erro, que erro, que erro, que erro. Mas assim, nossa, isso foi um erro. O que isso pode vir a ser a partir do que eu tenho agora? Eu acho que quando eu penso no artístico, também eu penso nisso, esses erros. Não tem o amassar a folha e jogar fora, né? Exatamente. É um sacrilégio. Tanto é que no Parsifal a gente tinha um exercício de desenho onde a gente tinha que simplesmente soltar a mão, soltar, e aí ficava aquele caos na folha. E a partir daquele caos, a gente ia reorganizando as ordens. Porque a partir do momento de crise, era onde a gente podia olhar para o todo, para o que a gente tinha feito até ali, e ver dali o que a gente tinha. Eu achei muito interessante isso. Esse lidar com erros, lidar com... Ih, acho que o Sandro deu uma travadinha aqui. Sandro deu uma travada. Eu vou aproveitar então e puxar aqui um negócio que eu fiquei pensando, depois que a Luísa falou dessa questão de se encontrar, né, para não parecer esse clichê, eu pensei numa analogia com os cadernos, que a Luísa estava falando, né, que a diferença de um caderno do aluno Waldorf é que quando a gente pega as outras escolas, muitas das vezes as pessoas elas fazem os cadernos com caderno de pauta, né, então tem aquelas linhas e eu tô preso dentro daquelas linhas e dentro delas eu tenho que escrever as coisas que eu for observando. Então eu tenho uma barreira, né? Eu estou fechado naquele espaço para escrever o que eu quero expressar. Eu acho que a arte na pedagogia Waldorf é como o caderno que a gente tem que fazer das matérias, né? Nosso caderno que ele é uma folha em branco. Então quando a gente recebe essa liberdade, quando a gente vai recebendo essas artes de diferentes formas, então eu vou adquirindo essas outras formas de tentar procurar o que eu quero para a vida. Porque o aluno ele não sabe o que ele quer da vida dele. A gente, durante muitos momentos da nossa vida, a gente fala, nossa, acho que agora eu sei o que eu quero. E o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas indo para caminhos que elas acham que querem, mas não fazem ideia do que estão fazendo. Então, de novo, isso foi coisa que eu pesquisei no meu TCC de pedagogia, olhando como tem muitas pessoas... O índice de suicídios em universidades aumentou muito. Porque as pessoas acham que nossa, eu encontrei meu caminho, eu vou fazer, sei lá, direito. E a pessoa entra em direito e fica quebrando a cabeça para participar daquilo, só que na verdade ele entrou naquilo porque ele tinha a pressão da família para fazer parte daquilo, e ele não consegue mais sair. De novo, ele tem aquela barreira, né? Ele tem a pauta do caderno impedindo ele de ir para os outros caminhos. Ele não consegue sair daquilo, ele não tem a força para sair daquilo. E às vezes quando você vai recebendo, quanto mais conteúdo você recebe de forma diversa, quanto mais você tem essa chance de se expressar, de tirar aquilo que está preso dentro de você com as artes, você começa a se libertar. E aí você consegue sair um pouco dessas amarras que a gente tem socialmente, porque o tempo todo, mesmo eu, que sou de família Waldorf, de canto Waldorf, eu vivo na sociedade e eu recebo essas amarras do mundo que tentam me levar para um caminho. E a arte, ela permite que você começa a quebrar essas amarras desse caminho. Então, de novo, como no caderno Waldorf, a gente consegue quebrar essas pautas e falar, nossa, eu tenho uma folha em branco. Esse sou eu. Para onde que eu vou a partir disso? Deixa eu ir. Tudo bem, eu escuto aquilo que as pessoas estão me falando. Eu percebo as amarras que estão em volta de mim. Eu posso seguir esses caminhos? Posso. Mas eu começo a perceber que eu não preciso. Que talvez eu tenha uma liberdade extra para ir para outros caminhos. Então, essa analogia que eu pensei, essa pauta do caderno e esse caderno em branco, né? Que a gente começa a perceber que a gente pode ser um caderno em branco, que a gente recebe as coisas de fora, mas a gente, como pessoa, tem que usar essas coisas que a gente recebeu e construir nosso próprio caderno, construir nossa própria folha. Gente, que bacana. E isso que vocês contaram aí, dessa questão
da não borracha, né? De não usar borracha, do erro se transformar e nascer o novo, dessa arte, né? É, isso aponta, então, a gente já imagina, né? Que na Waldorf também existem outros caminhos para avaliar o aluno, né? E não só esse modelo de avaliação quantitativo, de resultados, né? Então, tudo isso que vocês falaram já semeou aí na gente, né? Em quem está ouvindo, ideias de como então os alunos são avaliados, já que os processos são tão ricos assim, não é mesmo? E então eu queria que vocês contassem um pouco sobre esse tema da avaliação, né? Como vocês eram avaliados, a partir de que momento vocês perceberam que existia uma avaliação? Conta um pouquinho sobre esses métodos, né? Como que era isso tanto no fundamental como no médio, aí as experiências mais marcantes de vocês em relação a esse tema da avaliação. Até? Posso falar. Estou aqui tentando lembrar de como que era, assim, no fundamental. Porque não era uma coisa que não tinha prova. Pelo menos, eu acho que eu comecei a surgir a palavra prova, acho que eu não me lembro muito, mas talvez no 6º ano, 7º, assim. E aí vinha nota, não lembro se era nota ou se era palavras, bom, péssimo, muito bom, parabéns. Mas, enfim, tinha ali uma avaliação, mas era sempre seguido de uma conversa, por exemplo. Se não ia muito bem na prova, a professora conversava, tentava entender, era mais ou menos assim, pelo menos no fundamental. E aí, acho que o 8º ano já tinha mais prova, cara de prova, assim, e também com essa... Você sabia que isso não definia se você ia passar de ano ou não, se você... Bom, recuperação pegava, se você não ia bem na prova, enfim, mas isso não definia o seu destino na escola, sabe? Essa avaliação ali pontual de, sei lá, biologia, ou você sabia disso, que tinham outros métodos que te avaliavam, enfim. E a gente também eu não tinha muita consciência, assim, de tipo, lógico que a gente ficava nervoso, tem prova, começou a ter prova, a gente até achava legal, porque não tinha até então. Mas não era uma pressão, assim, estipulada, que nem em algumas outras escolas, assim, dos meus primos, por exemplo, era outra relação com a avaliação. E no colegial já tinha prova, nota, boletim, assim, só de nota, cor. Eu estudei na Steiner, e o colegial inteiro, então lá era assim, tinha um boletim no meio do ano, e no fim do ano, do fim do ano era um pouco mais escrito, e do meio do ano era mais pontual, assim. Mas a gente era avaliado em tudo, assim, até no social, sempre dava algum comentário. E no colegial, o boletim era para você, não era para os seus pais, era escrito para você. Isso é muito legal, porque você lê uma avaliação escrita de todos os seus professores para você, em pontos que talvez você possa melhorar, de concentração, disso, daquilo, umas dicas. Então, era bem legal, assim, você sentia parte de você na escola, assim, a sua avaliação não dependia só dos outros, né? Então, eu lembro mais do colegial, assim, como eu disse, faz 15 anos que eu saí da escola. Então, nessa parte do 9º ao 12,
essa avaliação era voltada para você, e eu acho que era o mais legal, assim. Botava uma responsabilidade, porém estamos juntos, queremos que você vá bem, assim, nas matérias e tudo mais. O que eu acho interessante dessas avaliações, gente, é que pelo fato da prova ter um peso um pouco menor, as pessoas de fora começam a duvidar um pouco desses métodos de avaliação. Só que quando eu fui crescendo, eu fui parando para pensar, a prova é um método de avaliação. Que eu me lembre, nos meus boletins tinham 3 métodos de avaliação, que eram como a gente estava, como era o nosso comportamento, como a gente se comportava com o restante da sala, como a gente cuidava do nosso material e do material da sala, porque assim, eram avaliações pessoais, eu acho, não de dados. Não eram avaliações de dados, não eram avaliações de o aluno número 349 tirou 2 pontos, sabe? Era o aluno Sandro fez isso, pode ser que precise melhorar aqui ele desenvolveu muito bem. Então, assim, a gente tinha um panorama muito maior do que era o que a gente estava sendo naquele momento, né? E o fato dos boletins serem descritivos também torna muito mais pessoal. Porque ali é impossível que a gente leia um boletim e não consiga se imaginar naquelas falas do professor. Porque é muito pessoal. Então a gente passa a se ver nos momentos que ele fala, e algumas vezes que a gente não se via, com a fala dele a gente pode se ver. Com a fala dele, a gente pode repensar como a gente estava e podia ver o que mudava, o que dava para mudar, o que a gente ainda estava muito resistente de mudança. Eu acho que tornava muito mais pessoal. Eu tenho essa sensação. A Escola Waldorf foi uma experiência muito pessoal, sabe? A gente lida com pessoas, né? De pessoas para pessoas. Pessoas, professores com pessoas adolescentes, com pessoas crianças. Essa consideração de que ali não é aquele dado da prova que está na sua frente. É o aluno que está na sua frente. É a história daquele aluno que está na sua frente. São as dificuldades daquele aluno que está na sua frente. São as potencialidades daquele aluno que está na sua frente. Então, quando eles passam a observar cada ponto desses, fica mais completo, sabe? A gente consegue olhar para o todo. Hoje eu vejo tanta gente com tanta dificuldade de olhar para o todo. E aí é uma coisa que eu tenho muita gratidão da Escola Waldorf, é essa. Porque assim, eu fui avaliado como um todo. Eu fui ensinado como um todo. É muito mais amplo do que um fazer cognitivo, né? Eu acho que é isso. Ó, uma das coisas que eu posso dizer, eu sempre fui o chato das provas. Eu era aquela pessoa que eu gostava de tirar 10. Eu tinha isso como objetivo. E, de novo, isso é pessoal meu. E como todo mundo, os dois estavam falando, tem essa questão de que cada um pode explorar o que gosta. Então a gente tinha assim, como a Luísa falou, a partir, ela não lembra se era quinto, sexto ano, começava a ter prova. E de novo, as pessoas chamavam de avaliação, ou celebração do conhecimento, sei lá, o nome que seja, mas todo mundo sabia que era prova. E isso acontece nas outras escolas também. As pessoas têm essa mania de não chamar a prova de prova porque ela tem, o nome dela já é estigmatizado, né? Mas eu gostava disso. Eu não lembro que ano que era, se era no 7º ou no 8º, que teve uma prova de português que eu tirei 9,9. Porque a gente tinha um texto e a gente tinha que colocar embaixo em cores. Por exemplo, se era um verbo, tinha que riscar em vermelho embaixo na palavra. E eu lembro que eu errei um negócio que
eu coloquei, sei lá, acho que era advérbio e conjunção, só que na verdade era uma conjunção adverbial. E a professora veio pessoalmente para mim e falou: Vinícius, se fosse outro aluno eu dava 10. Mas você, eu sei que isso é importante para você e que fazer o certo na prova é importante para você. E ali você teve um erro. Então eu tirei um pouquinho de você. Nossa, eu sofri muito com isso. Não, pelo amor de Deus, eu queria 10. Eu gosto de tirar 10, me dá 10, me dá 10. Só que depois eu levei isso pra mim e falei: nossa, né? No fim das contas ela tá certa. Eu não ia me sentir contente com 10, sendo que eu não tirei esse 10. Então a gente começa a perceber essas questões de que a gente pode explorar a parte que você gosta de ir. E como o Sandro estava falando, muitas pessoas começam a duvidar dessa questão da Waldorf, de que a gente realmente... eles realmente sabem os conhecimentos, eles são avaliados da forma correta, não sei o que, não sei o que. E uma coisa, como pedagogo formado, agora eu posso dizer, todos os livros didáticos de pedagogia falam que a avaliação é processual. Não pode existir prova pontual, que aquela é a única forma de avaliar o aluno. Aquele papel que eu entrego é o que me avalia. Não. A gente avalia a pessoa pelo caminho que ela está fazendo e a prova é parte do caminho, ela não é o fim. Então, eu aprendi conhecimentos, eu expresso naquele momento pessoal, de forma pessoal, o que eu consegui produzir e a partir daquilo, eu olho o resultado que eu tive daquilo e tento caminhar para frente. E tento melhorar nas partes que eu não fui muito bem, que eu consigo desenvolver mais. E por que é estranho ver isso na Waldorf, sendo que isso é o texto base da pedagogia, quando se fala de avaliação? Não é para ser estranho. A gente vê que o conhecimento que está sendo passado não está sendo usado. Isso era para estar acontecendo nas escolas, todas as escolas. Porque a avaliação não é pontual, a avaliação é processual. Você precisa olhar o aluno, você precisa ver o caminho que ele está trilhando, você precisa ver o que ele está fazendo. Então, como o Sandro estava falando, na Waldorf a gente tem diferentes formas de avaliar. A avaliação, a prova em si, não é a única coisa que tem. Então, eu vou lá e vejo também o comportamento do aluno. E como o Sandro estava falando, ele falou dos materiais. Além de materiais, ver a relação dele com os outros, com as pessoas que trabalham lá, né? Então, essa tem diferentes formas. A gente vê também o caderno. De novo, como a gente estava falando, tem gente que gosta mais da parte artística, gosta de produzir um caderno maravilhoso, assim. Então, aquela pessoa ela tem uma facilidade em se expressar, o conhecimento que ela adquiriu, ela consegue expressar nas artes, e às vezes ela tem dificuldade de expressar numa prova. Isso não significa que ela não sabe. Isso significa que ela tem uma forma diferente de expressar. Então, ela pode ter ido um pouco pior na prova escrita, mas no caderno ela foi super bem. Porque o processo dela levou ela a ter uma forma que é melhor para ela de se expressar, de colocar os conhecimentos que ela tem em algum lugar. Então, o que eu acho é que a Waldorf ela cuida mais desse processo. Você tem mais processos para conseguir se expressar. Porque não dá para eu avaliar uma pessoa, sei lá, que gosta de escalar árvores, avaliar ela como você nada. Você nada bem? Fala, não nado bem, mas eu escalo árvore bem. Você não está olhando para isso, só está olhando se eu sei nadar. E não adianta fazer isso. Então, de novo, para as pessoas que acham estranho isso, comecem a olhar um pouquinho diferente, porque não é estranho, isso é texto base de pedagogia. A avaliação é para ser do processo, não é para existir avaliação pontual. De novo, é para ter avaliação escrita? Sim, mas essa não é a única forma de avaliar. E isso não é o ponto final, isso não é o ponto de chegada, isso é um caminho, isso é parte do caminho para avaliar alguém. Então, cuidem dos processos, porque essa é a parte importante, no meu ver. E agora, gente, em relação a essa questão mais das relações sociais, das convivências, na época de escola, como que era quando vocês conviviam em família, com primos que não eram da escola Waldorf, ou com crianças aí na rua de casa, em outros grupos sociais? Como que era isso, assim, alguma coisa que era mais desafiador para vocês nessa convivência social, ou coisas muito legais, porque vocês aprendiam a olhar para o mundo de uma forma, e isso também era muito legal levar isso para outros grupos sociais, assim, de convivência. Dá para contar um pouquinho sobre isso aí?
sobre essa questão da convivência com outros grupos sociais que não viam o mundo ou não aprendiam Ó, eu sobre posso o tentar mundo como começar. vocês. Ó, uma coisa eu não posso dizer. Eu não fui a pessoa que mais me relacionei diversamente com pessoas que não eram da Waldorf. Eu tinha o meu círculo social. E assim, círculo social das pessoas basicamente é família, escola e sei lá, se vai pra igreja, é a igreja. Então, o meu círculo social era basicamente as pessoas que eu conhecia da minha família, as pessoas que eu conhecia da minha escola. O que acontecia, às vezes, me relacionar com outras pessoas? Lógico que tinha, pelo amor de Deus. Mas eu acho, primeira coisa, eu acho que é muito pessoal. Não dá pra falar que a pessoa que vem da Waldorf vai agir de tal forma. Não, a pessoa tem o seu jeito de agir. Tem pessoa que é mais fechada, tem pessoa que é mais pra fora, então eu consigo falar de mim. Eu sou uma pessoa que sou mais pra fora. Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Juro, Luísa, juro que eu sou mais pra fora. E não sei, de novo, essa é a minha visão que eu tô tirando aqui da minha cabeça. Eu acho que, de novo, né, seguindo essa mesma linha das artes, da folha em branco e das amarras, eu acho que a gente ganha mais coragem de explorar outros lugares. Então, a gente vê muitas pessoas que elas têm medo de falar de si mesmas. Então, a gente tem muitas vezes pessoas que elas veem o padrão que está acontecendo em volta delas, elas tentam se encaixar nesse padrão por receio de ser mal recebida se não está seguindo esse padrão. Eu acho que na Waldorf a gente recebe, de novo, a gente recebe um pouquinho, não um pouquinho, de novo, né? Vou puxar um pouquinho a nossa sardinha, porque eu gosto, porque eu vivi isso. Eu acho que a gente recebe bastante mais essa capacidade de expressar quem a gente é, quebrar um pouco dessas amarras. E as pessoas acham que a gente vai parecer louco, né? Mas é muito diferente, porque a gente entra num, sei lá, eu fui pra faculdade, eu tive que conhecer pessoas diferentes, a gente vai em festa, a gente conhece pessoas. E quando você começa a participar de um grupo, em que um grupo fala sempre de um mesmo assunto, e você, mesmo que você tenha um pedacinho, todo mundo tem um pedacinho que é diferente dos outros, quando você tem a capacidade de falar desse pedacinho que é diferente, você quebra completamente esse padrão e começa a surgir conversas novas. De novo, tem pessoa que é mais fechada e não gosta de se comunicar e não vai ser a Waldorf que vai tirar isso dela porque a Waldorf não quer tirar isso dela. Cada um tem que seguir a sua individualidade e o jeito que age. Mas pra mim, que gostava de falar, eu tinha coragem de falar quem eu era. Então tudo bem, às vezes eu falo, eu sei costurar. E a gente sabe que menino costurando socialmente hoje em dia é estranho. E geralmente começa, nossa, mas você costura? Por que você costura? Homem sabe costurar, não sei o quê. E começa assim. Só que conforme você vai conversando sobre isso, você vai naturalizando naquele círculo de conversa, as outras pessoas também querem costurar. Então, você, por exemplo, o tanto de amigo meu que já veio, nossa, me ensina a costurar uma camiseta que minha camiseta rasgou. E eu queria saber costurar, mas eu não sei. Então tudo bem, no começo eu parecia uma pessoa um louco, mas é legal parecer o louco, é legal ser diferente quando o padrão não é o suficiente. Então eu gostava de ser o louco da conversa, porque a gente saía daquela conversa padrão, tipo, nossa, eu não aguento mais ir em festa e conversar, e homem precisa conversar, e mulher e futebol. E é um saco isso, meu, eu sento e pelo amor de Deus, já deu dessa conversa, gente, vamos crescer, vamos explorar novos assuntos, vamos falar de coisa diferente que você cansou. E aí, quando quebra essa barreira e coloca assuntos novos, é muito legal. E, de novo, é algo pessoal meu que eu gosto de me comunicar. Mas eu acho que quando a gente recebe essa folha em branco e sabe que a gente pode ser a gente mesmo, e sabe que a partir de ser a gente mesmo a gente consegue ir pra frente, né, se desenvolver, a gente sabe que também a gente pode conversar de quem a gente é com as outras pessoas e não ter medo de quem a gente é. E falar sobre quem a gente é. E interagir com quem a gente é. Então é muito louco. Você fala, a pessoa que sai da Waldorf, ela sabe se comunicar com Waldorfs. E tá, eu sou uma pessoa que gosta de falar e eu fui convidado na minha graduação para ser o representante de sala. Agora no mestrado, de novo. Eu não gosto de ser representante de sala porque é um trabalho a mais. Mas eu fui convidado para ser, aceitei. No mestrado, eu nunca pedi para ser, mas as pessoas pediram para eu ser porque eu sou uma pessoa que gosta de falar para o mundo, sabe? Eu vou lá e converso com as pessoas. Às vezes eu sinto que as pessoas têm dificuldade e as pessoas têm medo de conversar com as outras pessoas, de falar que tem dificuldade. E às vezes, e sei lá, só essa sensação de que tem alguém que consegue quebrar um pouco esses medos, esses padrões que tem, dá uma sensação de conforto, né?
Então, não sei, acho que a gente recebe um pouco mais esse carinho de poder falar de quem a gente é. E falar sobre quem você é, mesmo que você seja um louco, é muito bom. Ser louco é bom, quebrar padrões é bom. Eu acho que é aí que eu penso. De novo, isso é pessoal meu. Eu acho interessante quando o Vini fala em padrões, essa é uma coisa que a gente percebe muito na faculdade. A faculdade tem muito grupinho, muita panela que divide os mesmos valores, as mesmas ideias, né? E aí, quando chega alguém diferente, assim, por exemplo, um aluno Waldorf, a gente é muito plural. Então, algumas pessoas perguntavam, viu? Qual é seu tipo de pessoa? Em que grupo você se encaixa? Sabe, você tá... Qual que é a sua bandeira? E aí, de repente, a gente se vê cercado de bandeira. Porque a gente tem muitas particularidadezinhas que vão somando. Eu acho que a Waldorf é muito isso, é muito... Pelo fato da gente conhecer tanto, a gente passa a sentir também muita coisa. A gente passa a perceber muita coisa, a levantar causas que não me tocam de frente, não me tocam assim diretamente, mas que as pessoas passam a entrar em conflito porque elas veem que, nossa, se essa causa, se você está aqui nessa causa, por que isso não... aonde isso te toca? E às vezes não toca. Às vezes não toca, às vezes a gente não está lá dentro mesmo do que precisa, né? Da bandeira, de quem segura a bandeira. Mas a gente apoia. Esse foi um dos conflitos que eu tive quando eu entrei na faculdade, onde muitas das pessoas tinham para si mesmo uma identidade fechada, sabe? Uma identidade pronta. Enquanto eu, como identidade, ainda tenho muitas particularidades. Hoje eu não vejo minha identidade como um quadrado ou uma bola. Eu vejo a minha identidade com pontas, com curvas, com... Sabe? Se eu fosse representar em imagem, né? E eu acho que é isso, a grande causa do social. Quando a gente sai da escola Waldorf, a gente consegue ter um olhar, não sei também, como o Vini falou, pode ser que seja muito pessoal, mas eu consegui ter um olhar de sair um pouco do meu, sabe? Sair um pouco das minhas causas, das minhas lutas, e olhar para fora e falar, poxa, aquela causa é importante, apesar de não ser minha. E nem por isso eu preciso moldar para caber lá. É o contrário. A causa também pode caber aqui dentro. Eu acho que tem muito disso. Eu não sei, estou um pouco aflita. Eu acho que é bem pessoal, na verdade, tudo isso, porque na escola Waldorf tem de todo mundo e tudo um pouco, né? Eu não acho que a gente sai assim para o mundo. Acho que cada um, sei lá, reverbera em cada um de um jeito. Eu nunca tive dificuldade na minha família de encontrar os primos que sempre estudaram em escolas tradicionais e tudo mais. Nunca foi uma questão, assim, nem na faculdade, nada, assim. Para mim foi tranquilo. Eu fiz faculdade ainda fora, com gente do Brasil inteiro. Então, a gente se entrosa. Então, acho que o que o Sandro e o Vini falaram, isso é muito pessoal, assim, não dá para colocar isso como todo aluno Waldorf, pessoal, porque a gente fala, parece que a pessoa que vai na Waldorf vai sair assim e tudo mais, e não é, né? Pelo menos não nos meus amigos da escola.
Então, eu acho que essa pergunta é muito de cada um, do como cada um saiu e viu e como afetou você para você lidar com o social, como que a escola te ajudou a lidar com esse social. E, eu acho que é isso, eu acho que é pessoal total essa pergunta, assim, eu acho que é independente da escola que você estudou, sabe? Enfim, é isso. Legal, gente. Bom, a gente tem, na verdade, várias outras perguntas aqui, mas por conta do tempo, a gente vai dar uma tiradinha. E, para finalizar, eu queria saber de vocês como foi a escolha profissional. Se vocês tiveram alguma influência de algum gestor, de algum professor, ou algum projeto que vocês vivenciaram na escola que foi muito importante para vocês. Conta um pouquinho. Um de cada vez. Vai, o cara que gosta de falar, então, vai falar. Como eu falei, eu sempre fui a pessoa das avaliações. Eu gosto de prova, eu gostava de tirar 10. E então eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer a coisa mais difícil que tinha, ir por uns caminhos super doidos. Então durante, sei lá, acho que até o último ano do ensino médio, eu tinha em mente que eu ia fazer universidade pública, num curso super concorrido e não sei o que das quantas, e vou ser matemático ou físico, sei lá o quê. E por aí vai, né? Eu sempre tinha isso na minha cabeça, que eu preciso fazer aquela coisa que é difícil. E aí chegou no último semestre, quer dizer, começa no último ano como um todo, né? Mas a gente tem como projeto no último ano fazer um TCC. Lógico que é um pouco diferente, a gente não precisa seguir norma de ABNT e essas coisas assim, a gente tem mais liberdade de buscar fontes e por aí vai. Mas eu acabei fazendo um TCC que falava sobre, era basicamente o poder de cura do professor Waldorf. E eu comecei a pesquisar sobre isso, né? De novo, eu tenho minha mãe como exemplo, eu tinha todos os meus professores como exemplo, e eu acabei percebendo que eu queria seguir esse caminho que meus mestres me passaram, né? Quem que é as pessoas que eu tenho em volta de mim? De novo, eu falei, eu não sigo padrões. Mas também é mentira, porque no final das contas eu segui os padrões das pessoas que estavam em volta de mim. Então, eu tinha muito apreço pelos meus professores. O Johnny tá aqui, ele sabe que é verdade. Acho que eu levava meus professores não só como a pessoa que está acima de mim e tem que me passar o conhecimento, mas um amigo, sabe? Então, eu tenho certeza absoluta que eu tenho professores que sabem mais coisas de mim do que meus próprios pais. Então, tinha coisas que eu não queria contar para os meus pais, que eu sentava com meus professores e conversava. A gente discutia as coisas, os problemas da vida, e eles me ajudavam da forma que davam, eles me escutavam. Às vezes escutar já resolve qualquer problema. E pesquisando isso e olhando por todo o caminho que eu segui, eu acabei decidindo que né, depois de dar muito trabalho para os meus professores, eu tinha que também aguentar trabalho de muito aluno para compensar o trabalho que eu dei. Então, nos últimos segundos do segundo tempo, eu resolvi ir para pedagogia, numa escola, numa universidade particular. Então, foi completamente o caminho oposto que eu fiz. A gente sabe muito bem, não é um curso concorrido, não é uma prova super difícil de passar, não é a avaliação mais complicada e que exigiu o maior desafio de mim. Mas eu percebi que esse era o meu caminho, né? Não importava se a avaliação era difícil, se o conteúdo ia ser complexo. Mas não, eu quero seguir pro caminho que, sabe, deu um estalo assim, falei, eu quero poder fazer isso para as outras pessoas. Plantaram tantas coisas bonitas em mim que vão começar a semear e estão semeando, e eu quero poder plantar essas coisas nas outras pessoas também. Eu sempre fico pensando que o trabalho do professor é isso, né? Muitas vezes a gente não vê nossos frutos florescer, ainda mais um professor de jardim de infância, né? Porque a gente faz um trabalho e a gente provavelmente nunca mais vai ver aquele aluno, a gente não sabe o que está acontecendo, você não sabe se o seu trabalho deu certo. Só, eu me esforcei ali, eu reguei, eu plantei direito, coloquei a terra bonitinha em cima, eu incentivei a crescer, eu fiz a dança da chuva, mas eu não sei, eu não estou vendo o que vai acontecer no futuro. E é gostoso esse desconhecimento, né? Esse não saber o que vai acontecer é muito gostoso, porque você sabe que você tem que se esforçar ao máximo, porque você não vai ter controle sobre aquilo. Então, no fim das contas, eu acho que esse meu lado de
eu preciso fazer sempre o meu melhor nas avaliações, acabou indo para esse lado, professor, eu preciso fazer meu melhor agora. Eu tenho esse tempo aqui para fazer meu melhor. Porque eu não tenho controle sobre isso. Então eu dou tudo que eu tenho, eu forneço aquilo que eu tenho dentro de mim, eu tento tocar aquela pessoa de alguma forma para que depois ela sozinha vá se desenvolver. Que meus professores me passaram isso, né? Eles me passaram, seja o que for, mas eu sempre tive a liberdade de seguir o caminho que eu queria. Isso é claro, isso é óbvio, assim. Eu tive muitas chances de ir para outros caminhos e seguir caminhos de outras pessoas, mas eles sempre mostraram isso, né? Ó, a gente tem isso para te oferecer, mas você tem o seu próprio caminho e segue para onde você quer. Então, é o que eu sempre falei, a gente acha muitas vezes que sabe o que a gente quer fazer da vida, mas só nos últimos segundos do segundo tempo que eu escolhi o que eu queria fazer. E tudo bem, e mesmo se eu quisesse mudar, eu sei muito bem disso. Que eu não, mesmo ali, talvez na verdade eu não soubesse. Graças a Deus, ainda bem que eu tô percebendo cada vez mais que é isso mesmo que eu quero. Porque é menos trabalho para mim, senão eu tenho que fazer outra faculdade depois. Então ainda bem que eu acho que eu acertei por enquanto. Mas não tem problema nenhum errar. Se errou, troca e é isso aí. Foi esse caminho que eu escolhi. Eu acho que quando ele fala sobre essa mudança de caminhos, isso também me toca muito, porque eu saí da escola e na época eu sabia que eu precisava lidar com pessoas. Eu não sabia como. E aí eu comecei com um curso de nutrição, onde eu estava estudando muito a fundo nutrição, eu estava completamente dentro. Mas aí eu percebi que eu não estava próximo o suficiente das pessoas. Eu não queria ficar atrás de uma mesa, sabe? Eu não queria ficar com uma prancheta na mão. E aí eu comecei a parar para pensar em outras coisas. E aí eu lembrei do 12º ano, que foi quando a gente fez um estágio social em 2 comunidades de Campinas. E esse estágio social, assim, abriu minha cabeça demais. Eu conversei com um psicólogo que estava lá na unidade. E esse psicólogo me contou sobre as relações que ele tinha com aquela população, sobre como ele estava inserido ali dentro, né? Sobre como ele trabalhava, contando também sobre as histórias das pessoas, e isso me interessou muito. E aí, no 2º semestre, eu comecei a cursar psicologia. E aí eu comecei a entender muito sobre pessoas, e isso me despertou mais interesse ainda sobre pessoas. Porque aí eu vi que o que eu conhecia era tão pouco, e eu precisava conhecer mais e mais. E esse relacionar-se também, eu acho. Isso eu aprendi muito com a escola também, que foi esse estar em contato, né? Como eu disse antes, era muito pessoal. Eu queria ser pessoal. Eu gosto muito de estar com pessoas, gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, de ouvir como as pessoas estão evoluindo, né? Estão andando. E aí, quando eu entrei na escola, eu vi que o psicólogo também tinha um papel na escola. Meu primeiro contato com a escola foi na Escola Veredas, meu primeiro trabalho como estagiário de psicologia foi na Escola Veredas, onde eu estava como auxiliar de inclusão. Então eu ficava com os alunos que tinham alguma dificuldade ou alguma particularidade, e com o resto da turma também. E aí eu falei, nossa, isso é muito bom. E na hora eu já sabia que eu precisava fazer alguma coisa com crianças e adolescentes. E aí eu fui para o 3º ano da Escola Waldorf, também, da Veredas, e aí eu vi como crianças são muito legais, como era muito interessante estar com as crianças e ver como elas pensavam e como elas planejavam as coisas, e ver mesmo a linha de pensamento delas. E aí depois eu vim para o Jardim das Amoras, e aí eu vi como as crianças bem pequenininhas planejam e pensam e montam.
E isso também sempre foi uma coisa que me tocou demais, né? Eu brinco muito ainda hoje, é o que eu sempre falo para todo mundo. Eu ainda brinco muito. Eu tenho um sobrinho de 3 anos de idade e ele adora brincadeira. E eu adoro o fato dele adorar brincadeira, porque eu também adoro brincadeiras. Então a gente se troca com muita coisa. E aí eu percebi que na escola a gente também troca. E com essas crianças, a gente também tem um repertório gigantesco que a gente pode aprender com elas. Então eu acho que eu fui por esse caminho, sabe? Pelo caminho de reaprender. Porque eu acho que é isso, as crianças convidam a gente a reaprender. A gente vai concretizando as coisas na nossa cabeça, e aí chegam as crianças e desmontam aquelas coisas e montam outras de um jeito completamente diferente com as mesmas peças. Sabe? Um garfo vira um amigo. Oi, amigo. E uma colher, um garfo e uma colher conversando. E aí isso convida a gente a estar no presente também. E eu acho que isso é o maior presente. Bom, para mim, vocês falam tão apaixonados que eu fico até pensando, gente, como que foi que eu decidi isso? Eu não sei muito bem ainda. Nem sei se eu sei, não, brincadeira. Eu acho que eu tive a certeza de que eu estava no lugar certo na faculdade mesmo. Porque o ambiente de escola sempre foi minha mãe professora Valdo, e eu estava sempre com ela e achava aquilo uma coisa cansativa. Ela fazia boletim, escrevendo de cada criança, ia de sábado fazer desenho de lousa para abrir a lousa e todo mundo vê na segunda, aquela coisa de professor Valdo. Gente, pelo amor de Deus. E eu queria fazer outra coisa e tudo mais. E quando eu saí da escola, eu fiz esse intervalinho aí que a gente fez um pouco de aritmia, estudou um pouco de antroposofia e fez um monte de coisa, esse grupo de amigos que a gente se juntou. Ali eu falei, gente, é isso. Assim, foi mais pela pedagogia Waldorf em si, do que fazer pedagogia, na verdade. Que eu falo, bom, isso é muito vivo em mim, eu cresci, me alimentei disso muito, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, longe da pedagogia Waldorf, da antroposofia e tudo mais. E eu não sabia onde me encaixar para conseguir conciliar essas coisas, né? E aí eu, enfim, fui indo e cheguei na pedagogia. E ali eu fui me encontrando e fui conseguindo achar espaço para estudar antroposofia, para me alimentar de outras pedagogias, enfim, diversas linhas e tudo mais, de me achar menos diferente, no mau sentido, né? Porque a gente, que absurdo esse professor falando isso, ele tem que fazer assim, imagina, a gente tem... Então, foi bem importante, assim, a faculdade para mim. E foi na faculdade mesmo que eu falei, bom, é pedagogia Waldorf, e estamos aí. Foi um caminho mais simples. Posso adicionar uma coisa, Clê? Sim, claro. Eu queria lembrar que, como a gente está falando o tempo todo aqui, na verdade, acho que a gente está conversando de individualidades, né? E
E assim, se vocês querem conhecer sobre pedagogia Waldorf, sobre ex-alunos Waldorf, vão conversar, procurem, achem outras pessoas, porque uma coisa que a gente não pode negar, a gente está falando de um recorte aqui, quase que específico, porque eu sou filho de dona de dona de escola Waldorf, o Sandro é filha de coordenadora de escola Waldorf e por aí vai, a Luísa é filha de professora de escola Waldorf. Então, assim, isso aqui é um recorte, são algumas pessoas que acabaram caindo no mesmo lugar e seguindo um caminho que a gente está próximo. Então, vocês estão conversando com pessoas que estão trabalhando numa escola, que são ex-alunos Waldorf e que são filhos ou filhas de pessoas relacionadas à pedagogia Waldorf. Então, isso aqui é um recorte, isso aqui são algumas pessoas, né, falando sobre isso. Então, vão conhecer, converse com outras pessoas, perguntem com outras pessoas para conhecer cada vez mais. Com certeza. E aí, ligando nisso que a Lu e o Vini estavam falando, dos nossos pais terem essa influência, isso foi, de começo, uma resistência minha. Porque eu via meus pais trabalhando muito, muito, muito. Eu falava, vixe Maria, será que isso é meu destino também? É muito trabalho, meu pai. E aí, assim, no começo eu tentei lutar. Eu acho que talvez o curso de nutrição tenha sido até um pouco de luta interna, sabe? Mas depois eu vi que era muito presente, sabe? Tava muito dentro, tava muito ali comigo também. E aí eu me vi. Eu acho que tem muito disso, da influência dos pais mesmo. E que é interessante observar como essa influência muda. Porque na adolescência, quando era rebeldia, era afastar, né? Agora, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a abraçar, ao invés de afastar. A gente acolhe, ao invés de expulsar, né? Ai, gente, a gente continuaria esse papo por muito mais tempo, muitas outras questões, né, para a gente conversar. Mais um adiantado da hora aqui, e conforme a gente combinou também, né? A gente vai, quem sabe num próximo, né? A gente faz um próximo bate-papo. E é isso aí. Quem quiser conhecer mais sobre a pedagogia Waldorf, sobre o currículo Waldorf, a gente pode indicar, quem sabe entra em contato, a gente pode indicar. Eu coloquei alguns livros aqui perto de mim, né? O livro Pedagogia Waldorf, Educação para a Liberdade, que fala um pouco, né? Ilustra também esse currículo Waldorf. E é isso aí, agradecer muito a Luísa, ao Sandro, ao Vinícius, por essa disponibilidade aí de conversar, de bater um papo. Agradecer a todos vocês que estiveram aí com a gente. Espero ter suprido um pouco essa curiosidade sobre esses jovens Waldorf. E se vocês quiserem também conhecer aonde começa toda essa história que é no Jardim de Infância Waldorf, né? A gente está aí nas redes sociais, o Jardim das Amoras, com o nosso site, a gente está no Spotify com o Som da Moreira, no Instagram, também no Instagram e Face, Amoras do Jardim. Fica aí o convite para conhecer onde toda essa história começa. E é isso, gente. Muito obrigada pelo encontro aí. O pessoal está dizendo no chat aqui, todo mundo agradecendo os depoimentos e a dedicação. Foi bem legal. Foi muito gostoso mesmo ouvi-los falar e daria mais perguntas aí, fiquei me segurando assim porque geram mais coisas para a gente conversar, né? Mas é isso, quem sabe num próximo, quem sabe né? Uma próxima, né, Glê? Isso aí, né, Aira, como a gente fez já há um tempo atrás, quem sabe a gente retoma isso depois, num outro momento. Ok, gente? Então, tá bom, muito obrigada. Obrigada, pessoal.
Bom dia aí para todos. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que escutou. Obrigadão, galera. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal.